Uma sociedade próspera é aquela em que o Estado é organizado e trata com cuidado e respeito os seus cidadãos. Vale ressaltar que a sociedade é um conjunto de pessoas que vivem em um mesmo lugar, em uma mesma época, seguindo as mesmas leis e hábitos. Esses indivíduos podem estar em um país, estado ou cidade. A sociedade evolui com o tempo. Já tivemos a sociedade primitiva, presente nos primórdios da humanidade, a sociedade escravista, baseada na escravidão, a sociedade feudal, marcada pelos feudos e senhores feudais e outras. Hoje em dia vivemos na chamada sociedade da informação, que é baseada na microeletrônica, nas telecomunicações e, em especial, na internet. Mas antes da nossa época surgiu o Estado e ele veio da necessidade de estabelecer um acordo ou pacto social entre os indivíduos que viviam em uma sociedade. Seu objetivo era mediar conflitos e dar soluções aos grupos de pessoas. Nas sociedades mais antigas, sempre houve grupos de indivíduos que se reuniam em prol de um objetivo comum para a sua coletividade. Mas somente com a Idade Moderna, nos anos 1400, ocorreu uma centralização mais efetiva dessa organização social, onde foram unificadas fronteiras, línguas, poderio militar, aspectos econômicos e outros. Assim eram formados os estados, criados com o dever de zelar e tomar decisões em nome da coletividade. Nessas sociedades foram criadas normas jurídicas, escritas e também edificadas estruturas físicas. O objetivo era o de buscar o bem comum para todos, por meio de educação, saúde, justiça e outros. Mas afinal, o que é necessário para se formar um Estado? Para a formação do Estado, 3 coisas são necessárias. Primeiramente, um povo, que é o conjunto de cidadãos que instituem e, ao mesmo tempo, subordinam-se ao poder soberano, possuindo direitos iguais perante a lei. Segundo, um território, que é o espaço terrestre, aéreo e aquático de um país. Nele, o Estado exerce poder soberano e controla seus recursos. Terceiro, soberania, que é o poder absoluto e perpétuo de um Estado, ou seja, o direito exclusivo de uma autoridade suprema sobre um grupo de pessoas, em regra, um país. Agora que já falamos da teoria e da história do Estado, podemos falar sobre o que acontece na prática. Você sabe quando é que o Estado influencia a sua vida? A resposta é: em todos os momentos. As leis que seguimos, os impostos que pagamos, o transporte público que utilizamos e a garantia de direitos básicos, como saúde, educação, dignidade, entre outros, são todos ou deveriam ser garantidos pelo Estado. No Brasil, todas essas normas e preceitos estão previstos na Constituição Federal de 1988. Na teoria, é tudo muito bonito. Mas o Estado brasileiro, do qual fazemos parte por meio do voto, ainda tem muito a evoluir para cumprir com o que deve ser garantido. O que temos visto há muitos anos é um Estado ineficiente que oferece uma má qualidade na prestação de serviços à sociedade. Há muitos problemas, como enormes filas de atendimento em hospitais, falta de vagas em creches e escolas públicas, que muitas vezes são sucateadas, insuficiência de transporte público, com ônibus e trens sempre lotados, entre outros problemas. Mas tudo isso não deveria ser a realidade, pois temos direitos que são garantidos pela nossa Constituição. E nós, como membros dessa sociedade do Estado brasileiro, também temos o direito de cobrar dos governantes que cumpram o que é garantido e que façam com que os serviços sejam oferecidos com qualidade e eficiência. O Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, Lei nº 13.460 de 2017, diz respeito aos direitos e deveres dos cidadãos no atendimento em serviços públicos. Ele foi criado para tratar das situações onde há relação de consumo entre o indivíduo e prestadores de serviço do Estado em órgãos públicos, prevendo instrumentos de controle social. Essa lei é um importante meio para fazermos com que nossos direitos sejam respeitados. Com o aumento da tecnologia, o acesso a alguns serviços públicos se tornou mais fácil,
O governo digital já é uma realidade e agora deverá se tornar lei. O Senado Federal aprovou projeto que prevê que seja disponibilizada ao cidadão uma plataforma única para acesso às informações e aos serviços públicos. Isso possibilita ao indivíduo demandar e acessar documentos sem a necessidade de solicitação presencial. Assim, órgãos públicos poderão emitir em meio digital atestados, certidões, diplomas e outros documentos comprobatórios com validade legal. Tudo isso recebe assinatura eletrônica. Mas, além do controle pelos cidadãos, há na legislação brasileira normas de fiscalização e controle que são aplicadas especificamente aos governantes. Ou seja, existem leis que obrigam os gestores públicos a seguirem etapas que visam garantir o uso correto dos recursos públicos obtidos por meio dos impostos pagos pela população brasileira. E não acaba por aí. Todos os anos, eles precisam prestar contas dos atos de governo à sociedade, além de ter que divulgar esses atos e sempre fornecer informações a todos os cidadãos que as solicitarem. Para cumprir esse papel, existem os tribunais de contas, que existem em nível municipal, estadual e federal. E eles possuem diversas funções que podem ser citadas. Para começar, a de julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos. Depois, a de apreciar a legalidade tanto dos atos de admissão de pessoal como da concessão de aposentadorias, reformas e pensões civis e militares. Além disso, a de fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, assim como a aplicação de recursos da União repassados a estados, ao Distrito Federal e a municípios. Como falamos no início desta aula, vivemos na sociedade da informação. Assim sendo, temos que usufruir dos benefícios que os nossos tempos nos oferecem. Entre eles está o fácil acesso à informação. Isso se dá tanto na busca de conhecimento pessoal, que pode ser encontrado em exemplos como os cursos oferecidos pelo Brasil Certo, quanto na hora de obter informações do poder, que nos permitem controlar e fiscalizar os agentes públicos brasileiros. A participação cidadã é essencial para a governança competente e, consequentemente, para um Brasil certo. Faça parte desse movimento.